Bom dia, sou o professor Kleber Jamal. Continuando nossas aulas sobre sistema circulatório, eu vou falar sobre o sangue humano. O sangue humano é um dos únicos tecidos líquidos do corpo. Então, o que acontece? O sangue humano ele é dividido em duas partes. A parte aquosa, que seria o plasma, nós temos 90% do sangue composto de água. E nós temos a parte do sistema, os elementos figurados, que nós temos células importantes como hemácia, leucócitos e as plaquetas. Então, começando falando pelo plasma, o que acontece? 90% do plasma possui água, 10% estaria divididos entre proteínas, hormônios, sais minerais e o restante seria o quê? Gás carbônico, oxigênio, gordura, ureia, os excretas. Então, o sistema sanguíneo nosso ele transporta várias substâncias, tanto substâncias para serem excretadas ou substâncias para serem utilizadas, como hormônios, proteínas. Então, a parte do plasma seria essa. A parte de elementos segurados, onde a gente tem as células, a gente vai falar sobre hemácias, leucócitos e plaquetas. As hemácias, o que acontece? No sangue humano, nós temos o quê? Ela é circular, ela é esférica, então, e ela é bicôncava, porque ela não tem núcleo quando adulta. Então, o que acontece? A célula do homem é anucleada. Os outros mamíferos, nós temos células que possuem núcleo, hemácias com núcleo, mas no caso do homem, ela é tão especializada no transporte de oxigênio que ela não tem núcleo. O que acontece? A hemácia ela tem que ser reposta, então a cada 20, 120 dias, 90, 120 dias, o que acontece? Ela tem que ser produzida para ser reposta. Então, aonde ocorre? Qual a origem? No tecido conjuntivo hematopoético mieloide. Fica onde? Aqui na região, principalmente dos ossos longos. Então, a gente tem um tecido que produz células hemácias, no caso de humanos. Então, o sangue é muito importante a quantidade de hemácias. Nós temos mais ou menos 5 milhões e meio de hemácias por ml de sangue. E a principal função, relacionada com o transporte de oxigênio. O oxigênio ele forma uma ligação com a hemácia que necessita de ferro e ela consegue fazer o transporte de oxigênio. Muito importante na respiração celular e na obtenção de quê? De energia para o corpo humano. Outro tipo de célula é o grupo que a gente chama de células do grupo da glóbulos brancos, seria o quê? Os leucócitos. Então, eles estão diretamente relacionados com o sistema de defesa do corpo humano contra organismos patógenos, micro-organismos principalmente. Qual seria a origem? Então, ele tem tanto do tecido hematopoético mieloide e também o linfóide, que está aqui na medula óssea também dos ossos longos. Então, o leucócito aqui tem uma propriedade diferente da hemácia. Ele faz a diapedese. O que é isso? Ele tem movimentos ameboides, ele consegue atravessar os vasos sanguíneos capilares sem danificar o vaso. Então ele vai de um vaso, passa para o tecido, então por quê? É uma célula de defesa, ela precisa estar ativa. Então temos dois tipos principais, são os granulócitos, que esta é produzida na medula óssea, e os agranulócitos, que são células de defesa, leucócitos, produzida dos gânglios linfáticos, que a gente vai ver na aula posterior a essa, que seria o sistema linfático, que é o sistema só relacionado com a defesa. Então aqui eu tenho alguns tipos principais. Os linfócitos nós temos vários tipos. Os principais são os linfócitos T e o linfócito B. Os dois, eles fazem parte do sistema de defesa específico. Então eles produzem anticorpos, eles analisam, demora mais tempo, mas, por exemplo, o linfócito T é o que faz a localização dos micro-organismos patógenos e o linfócito B é que vai produzir os anticorpos para, se houver uma nova invasão, aqueles micro-organismos, para quê? Para poder eliminar esses micro-organismos do corpo, Então, os monócitos são células que se transformam em quê? Em macrófagos, são as primeiras células que a gente tem abaixo da pele aqui. Então essa seria a primeira linha de defesa, ela não é específica. Então o macrófago ele tem movimentos ameboides, ele consegue englobar todo o micro-organismo, qualquer substância estranha, ele engloba para quê? Para tentar destruir e
e evitar a invasão. Nós temos outros tipos de defesa, por exemplo, o eutrófilo também é da primeira linha de defesa. Eles conseguem também, através de substâncias, eles conseguem eliminar os micro-organismos, mas não é tão específico, né, igual o linfócito T. Os eosinófilos são células que estão relacionadas principalmente para processos alérgicos, né? Então seria o quê? Um mecanismo de defesa também alérgico a substâncias, né? A alguns tipos de gases, substâncias químicas. E os basófilos são células que a gente não tem muito conhecimento da própria função dela, mas elas sempre estão presentes, elas possuem serotonina, histamina, então elas estão relacionadas com alguns processos ali de inflamação, de edemas, então elas sempre estão presentes. Então são os tipos básicos de leucócitos. E o último elemento figurado são as plaquetas, que são estruturas proteicas, pedaços de células, que têm origem à medula óssea. Então o sangue possui, cada milímetro cúbico de sangue vai possuir mais ou menos 150 até 300 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue. A plaqueta então está relacionada principalmente com a cicatrização que a gente vai ver agora. Como que ocorre? Então, por exemplo, você tem um corte aqui no braço, na pele, as primeiras estruturas, né, células, elementos segurados que chegam são as plaquetas para tentar estancar aquele sangue e não deixar vazar. Então, falando em cicatrização, a gente vai falar como que é o processo de coagulação. É um processo bem complexo, mas eu tentei fazer um esquema aqui para vocês entenderem. Então, o que acontece? A tromboplastina, ela é produzida, ela está no sangue ali, então é um tipo, né, de substância química, e ela está ali. Então, um tipo de proteína que, na presença de cálcio, o que ela faz? Ela, como se fosse um cofactor, ela vai o quê? A tromboplastina, na presença de cálcio, ela vai converter a protrombina, que é produzida no fígado, que ela precisa de bastante potássio para ser produzida, né, no fígado. Então, a tromboplastina com o cálcio, ele vai o quê? Transformar protrombina em trombina. Então, a trombina vai atuar como se fosse um hormônio aí. Então, o que acontece? Aí, com a presença de trombina, o fibrinogênio, que é solúvel, que ele está ali no sangue, né, na região onde foi coagulada, onde houve onde tem que coagular, onde houve o corte, o machucado. Então, a trombina vai converter o fibrinogênio, que é solúvel, né, que está no sangue, em fibrina, que é insolúvel. Então, essa fibrina vai formar uma rede e vai tentar estancar ali e coagular o sangue para evitar o quê? O vazamento do sangue, que é muito importante para o corpo. Então, ele cicatriza. Então, demora mais ou menos uns 2 minutos, 3 minutos no máximo, para estancar o sangue. É mais ou menos isso que acontece na coagulação, na parte, né, química ali. A gente tem várias células, né, envolvidas, mas tem processos químicos envolvidos. Aqui tem só uma curiosidade, que é o dicumaral, que impede a coagulação. Como que ele impede? Então, ela é produzida muito na folha de trigo, aquela planta, às vezes tem no pasto. Então, é um problema para quem cria gado. Por quê? A folha de trevo tem esse dicumarol. O que acontece? Ele impede, ele compete com o potássio lá no fígado do boi. E o que acontece? Ele atrapalha na formação de protrombina no fígado. Então o boi ele fica sem protrombina. Então o que acontece? Se ele se machucar, vai ocorrer algumas hemorragias que não vão cicatrizar. Então o que acontece? Pode levar o boi a óbito. Por quê? Ele não cicatriza, então o sangue não coagula. Então qualquer machucado, alguma coisa, o que acontece? Como ele não tem protrombina, ele para esse processo aqui. Então o fibrinogênio nunca vai ser convertido em fibrina. Então é mais ou menos isso que eu queria falar. O que vocês devem memorizar nessa aula? Então, como que é o sangue humano, a composição, o plasma, né, que ele é aquoso, os elementos segurados principais, né, massas, os leucócitos, que eu coloquei os 5 aqui, que são os principais, a plaqueta, como que ela age na cicatrização, né, no processo de coagulação. E o processo de coagulação é muito importante, é bem cobrado em vestibular,
Então, mais ou menos esse esquema aqui, vocês podem pausar o vídeo e dar uma olhada, dá para aprender e entender bastante. E uma curiosidade lá que seria o dicumarol, que seria produzido pelas folhas de trevo. Muito obrigado, pessoal. Espero que eu resolvi as dúvidas de vocês, mas qualquer dúvida pode deixar um comentário que eu vou responder posteriormente. Até a próxima aula, pessoal. Tenham um bom dia.